como é que foram os passeios pelas questões 29 e 30, darlings? Vamos fazê-los juntinhos, now. A questão 29 diz: The increases given to most agents' research portfolios are said to have been. Increase, o que é increase, diz? Aumento, e aqui no plural, os aumentos dados aos portfólios de research, de pesquisa das agências, dizem, are said, ter sido. Então, como é que foram esses aumentos de acordo com o texto? Nós vamos ler as opções, traduzi-las o melhor que nós pudermos e vamos ao texto ver com a informação dada e comparar qual das opções vai nos trazer a ideia apresentada no texto. A opção A diz que os aumentos foram rather small. O que é rather? Rather é o advérbio ligeiramente. Então, esses aumentos foram ligeiramente small, pequenos, isso. Ou será que o texto fala que os aumentos foram como a opção B relata? Comparatively high. Comparativamente altos. Será que os aumentos foram altos? A C nos diz que os aumentos foram well defined, bem definidos. Ou a opção D, que diz a opção D, que os aumentos foram quite fair. Quite fair, o que é fair? É o adjetivo justo, então foram muito justos esses aumentos. Ou é relatively big, esses aumentos foram relativamente grandes, comparativamente altos, a B e a E passam uma ideia bem similar, já acende a nossa luzinha como sendo opções que não devem ser as verdadeiras, por serem semelhantes, relativamente grandes, comparativamente altos. E aí percebemos que a A e a B são opções praticamente opostas entre si. Então, nossa luzinha também se acende quando temos opções que diz uma coisa contrária à outra, uma delas é a verdadeira. Será, Dias? Vamos testar? Vamos ao texto, então. O que é que nós vamos procurar no texto? O que é que o texto fala sobre esse assunto, os aumentos dados a esses portfólios de pesquisa das agências? Quando nós lemos o texto, vamos ver? Onde é que nós localizamos essa informação? Então, vamos lendo o texto e localizamos neste lugarzinho que está aí. À medida que nós lemos, vamos cruzar, olhar esta informação. Que Batney's Applied Research on Human Space Flight Technologies accounts for a majority of the increase, leaving most agents' research portfolios, a mesma expressão encontrada no enunciado, with modest increases falling short of inflation or cuts. Então, queridos, mesmo que nós não saibamos traduzir perfeitamente, o que é que nós percebemos? Uma palavrinha mágica que vamos já salientar. Nós percebemos que, traduzindo, mais a pesquisa aplicada da NASA em tecnologias de voo, sobre o espaço humano, accounts for, a expressão accounts for significa que essa pesquisa é responsável pela maioria do aumento. Ok, aí começa a dizer, leaving most agents' research portfolios, deixando a maioria, most, dos portfólios de pesquisa das agências, with modest. Então, esta é a nossa palavra mágica, modest. Nós podemos traduzir como ficando aquém da inflação ou dos cortes. Então, temos aí que esses portfólios de pesquisa das agências tiveram aumentos modestos. O que é um aumento modesto? Um aumento que não foi tão significativo. A palavra modesto passa exatamente esse sentido de algo que foi pouco, que não foi tão expressivo. E aí, mais uma vez, nós vamos usar o nosso bom senso, a nossa capacidade de
interpretação. Na verdade, para nós sabermos o inglês, temos também que entender as palavras no português, porque temos o cognato verdadeiro, e temos que ter ideia que a palavra modesto equivale a algo que foi... Qual das opções retrata? A opção A. Isso, dears. Ligeiramente pequenos. Os aumentos foram, ou seja, eles foram modestos. Houve aumentos, mas não foi algo impressionante. Então, ao lermos o texto e olharmos para as opções, tendo previamente lido a questão, já o nosso cérebro já nos direciona para o canto correto, a nossa opção A. É a nossa opção verdadeira, que mais uma vez ratifica essa nossa técnica de quando temos duas opções opostas ou praticamente opostas entre si, uma delas é a verdadeira, no caso a A, conforme o texto. Ok, queridos? Então, percebemos o seguinte, que a informação que nós lemos está no meio do texto, né? Vamos lendo e vamos parar exatamente onde encontrarmos a palavra-chave que lemos antes no enunciado. Por isso, a grande eficácia que nos traz exatamente o uso dessa técnica na resolução das nossas provas. Lemos antes, fomos direto ao ponto, lá no texto, apenas buscar a informação necessária para responder essa questão. Ok? Vamos agora fazer a nossa translation years. Vamos lá. Os aumentos, increases, dados given a maioria to most dos portfólios de pesquisa de agências ou das agências dizem ter sido, podemos traduzir assim, o are set to have been. A. Ligeiramente, rather, pequenos, small. Então, vamos lembrar que rather, como advérbio, significa ligeiramente, small, nosso adjetivo, pequeno. B, comparativamente altos, high, altos. C, bem definidos, as palavras compostas, muito frequentes no inglês, well-defined. D, muito justos, quite fair, e é relativamente grandes, big. Temos também no enunciado a palavra increases, increase, aumento, que aparece com muita frequência, tanto o substantivo como o verbo. Dados, given, participo passado do verbo to give, dar. To most, aí no contexto como a maioria. Research, também uma palavra frequente praticamente nos textos de muitas bancas, pesquisa. Está aí a nossa translation da questão 29 e agora vamos para a nossa question 30. The text concludes that. Então, queridos, vejam que interessante, mostra que o texto conclui que. Aí, vamos ler as opções e vamos buscar a conclusão do texto. Vamos ler, observar o que é que tem no texto, na conclusão, lá no finalzinho do texto, e qual das opções parafraseia esta conclusão. Vamos então nos tornar agora tradutores e intérpretes mais uma vez. O texto conclui o quê? A number of appropriations bills are about to be signed into law. Que um número de projetos de lei, bills, que não é bill, não é só conta, pode ser também projeto de lei. E os projetos de lei referentes a verbas, appropriations, are about to be signed, estão prestes a ser aprovados em lei, transformados, aprovados como uma lei. Que signed into law. Será que é isso que o texto conclui? É a conclusão, dears. Ok, the end. B. An increase of $134.8 billion for 2006 investments has been settled. Um aumento de 134,8 bilhões de dólares para 2006, para os investimentos de 2006, já tem sido estabelecido. Has been settled. Será que o texto fala isso, queridos? Será que a conclusão do texto é essa? C.
a budgetary rise of $2.2 billion is going to be looked into in 2006. Um aumento no orçamentário, rise, também outra palavra muito querida, rise, assim como increase, passa a ideia de aumento de 2,2 bilhões de dólares, será looked into, analisado em 2006? Será que é isso que nós observamos aqui, queridos? Inclusive, encontramos esses números aqui. Bem no iniciozinho, mais no iniciozinho. D. The most important federal agencies expected higher budgets in 2006? Será que a conclusão do texto expressa a ideia de que as agências federais mais importantes esperavam orçamentos mais altos, olha o nosso comparativo, higher budgets, em 2006? E basic research funding declines might occur throughout 2006. Será que o financiamento referente à pesquisa básica, os declínios, pode ocorrer ao longo de 2006? Será que esse financiamento, esse declínio desse financiamento pode ocorrer? Talvez ocorra. Ok, queridos? Então, temos aí a nossa translation, tudo que nós pudermos traduzir. Nunca devemos enfatizar as palavras que não sabemos, mas sim as que nós sabemos e procurar deduzir as demais. Sempre temos presentes cognatos verdadeiros, important, investments e outros que vão nos ajudar e palavras que nós já conhecemos de outros passeios. Por isso a importância de nós passearmos juntos aqui no Olá bastante. Quanto mais provas resolvermos juntos, melhor. Ok? E agora, o que é que nós vamos? Nós vamos até o texto, a conclusão do texto, observar o que é dito. Na conclusão, aí é que está também a nossa capacidade de interpretação, entender que nós precisamos nos direcionar para a conclusion. Lemos um pouquinho do texto e tal, acabamos de ler o But NASA, Applied Research, etc. E lá, na conclusão, literalmente, no final, diz: Many flagship federal science agencies have disappointing budgets in 2006. Vejam que informação interessante. Que muitas agências de ciência federais, muitas agências federais de ciência, muitas o quê? Flagship. O que é flagship? É um adjetivo que passa a ideia de ser importante. Então, muitas agências de ciências federais importantes têm orçamentos desapontadores em 2006. Essa é a conclusão do texto. Nós podemos até encontrar outros aspectos aqui, como a opção B, os 134 bilhões, encontramos aqui algo referente a isso, 2,2, etc., esses números, mas a conclusão é essa. E vocês já devem estar olhando carinhosamente para a nossa opção D. Nossa opção D, ela passa exatamente uma ideia similar à do texto, que diz que as mais importantes agências federais esperavam orçamentos maiores de 2006. Ora, se eu digo que muitas, passa a ideia de a maioria. As mais importantes, muitas agências federais e many flagship, ok? Muitas agências importantes têm orçamentos que desapontaram em 2006. E se desapontou, se alguém me desapontou, é porque eu esperava que isso não acontecesse. Não é assim? Da mesma maneira que eles esperavam, essas agências esperavam orçamentos mais altos, mas elas foram desapontadas, os orçamentos foram menores do que elas esperavam. Portanto, a nossa opção certa, a nossa option
de years, ok? É a conclusão do texto. E eu volto já para que nós possamos traduzir mais essa question e vamos fazer a translation desse texto e enfatizar some vocabulary. See you very soon.